é um grande amigo nosso de muito tempo, é um grande colaborador que esteve conosco na SEAD UFSCar desde os primórdios, antes da SEAD ser SEAD, inclusive. Então, é alguém que conhecemos há algum tempo já, com um trabalho bastante sólido sobre a docência, sobre a polidocência como um todo, né? E alguém que vai se apresentar para a gente, né? A formação dele, de onde ele vem, de onde ele fala, mas que particularmente para nós é um prazer imenso estar recebendo um grande amigo, um grande colaborador e um grande profissional que tem muito a acrescentar aí nessa discussão, tá? A Melzinha está perguntando se essa live vai ficar disponível. Sim, Melzinha, já estamos gravando, inclusive, né? Então, assim que ela terminar, a gente vai subir essa live no YouTube da SEAD, né? No canal da SEAD no YouTube. E vamos disponibilizar isso nas redes sociais e em outros canais também, por e-mail, para quem recebeu esse convite por e-mail. Então, mesmo que não puder estar conosco ao vivo, poderá assistir esse evento mais tarde. Só não vai poder participar com a gente aqui ao vivo, né? Não vai poder fazer as perguntas, mas vai poder assistir na íntegra, sim. Olha só, eu vou parar então a minha apresentação aqui, né? Parar minha imagem. Vamos fixar a imagem do professor Mário, que daqui mais uns minutinhos começa a sua fala. E aí sim, nos brindará aí com a apresentação que vou revelar para vocês. Ele já está montando há algum tempo e está super preocupado. É uma apresentação que passou por várias transformações ao longo desse tempo, né, Mário? E vai ser, com certeza, muito legal, muito interessante. Deixa eu ver aqui se tem mais algum ajuste. Ok. Eu tenho uma dúvida. Eu coloquei uma das abas, Paulo, como... Eu ativei o mudo de uma das abas, porque eu te ouço com eco por estar nas duas salas. Eu queria saber se as duas salas estão me ouvindo, mesmo que o áudio esteja mudo, só por garantia. Ok, então a pergunta é, todos estão ouvindo? Sim, sim, numa sala. Ótimo. Ok, todo mundo está ouvindo. Sem eco, né, pessoal? Espero que vocês estejam ouvindo claramente. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, alguma observação quanto à qualidade da transmissão, vocês dão um toque para a gente aqui no chat. Como eu disse, estaremos acompanhando esse chat ao vivo aqui, né? Eu, Otávio e Marilde. Então, vocês colocam para a gente que a gente já traz para o professor Mário também por áudio, tá bom? Lembrando mais uma vez, então, para quem está chegando agora, tá? Vamos iniciar daqui a um minutinho a apresentação do professor Mário Nunes Alves. Peço a todos e todas que mantenham o microfone desabilitado durante a fala do Mário, tá? Para a gente não ter nenhum tipo de eco, algum tipo de interferência no som, para todo mundo ouvir bem, tá? E também, né, repetindo a orientação para quem está chegando agora, caso vocês tenham alguma questão, alguma dúvida, alguma observação que gostaria de fazer ao Mário, nos encaminhem via chat, nos encaminhem via texto, porque nós vamos estar organizando essas perguntas já em blocos, em cima de temáticas parecidas ou de questões semelhantes, né? E também vamos fazer essa pergunta em áudio para o Mário, para as duas salas, né? Temos duas salas abertas, então as duas salas vão receber esse áudio ao mesmo tempo, né? Para a gente evitar que uma sala esteja com áudio e a outra esteja esperando acontecer. Então, encaminhe para a gente via chat, estaremos acompanhando esse chat, e aí a gente faz a pergunta para o professor Mário responder, tá bom? Questões que, porventura, não dê tempo da gente responder, se a gente tiver mais questões do que tempo, encaminharemos ao professor e ele vai fazer essa resposta para a gente em algum outro momento, né, via vídeo ou mesmo via texto, e nós encaminharemos as respostas para vocês publicamente,
Tudo bem? Muito bem. Estamos exatamente, como diria o Faustão, no horário 14h31. Vamos preparando aqui já então, né? Temos mais pessoas entrando. Mário, vou deixar a palavra contigo agora. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite, ou pelo aceite ao convite, na verdade. Na correria desses dias, né, é importante que a gente consiga parar um pouquinho para dialogar, né, para conversar sobre essa temática tão bacana, tão legal, que nos aflige, né, de certa forma. Então, é realmente um prazer recebê-lo virtualmente, né, online, presencialmente, né, de uma outra forma, com a gente aqui no Pré-CIET, nos webinários CIET. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui com todos vocês, ainda mais num evento da SEAD, né, como o Paulo falou. Minha primeira experiência profissional depois de formado foi lá no começo da UAB UFSCar, né, com essa equipe incrível que se formou aí ao longo do tempo. Ô Paulo, eu queria pedir uma ajuda sua, porque eu compartilhei a tela em uma das salas, mas a outra está acusando erro. Você consegue ver uma, você consegue ver duas, como que tá a tela? Oi, Paulo. Alô? Bom, o pessoal está falando que só me ouve, não ouve o Paulo e também não está conseguindo ver a apresentação, é isso? Numa das salas apareceu a apresentação, na outra não apareceu. Ô Paulo, você pode fazer o favor de compartilhar a apresentação na sala que não tem? Não sei se o Paulo está me ouvindo, se aconteceu alguma coisa. Estou ouvindo sim, Mário. Vou ver se eu Paulo, ele consigo só aceitou compartilhar em uma das salas. Aí o que eu peço para você é o seguinte: eu te mandei um link no WhatsApp, você pode abrir numa aba do seu navegador, que é Uhum. como eu estou fazendo, e aí você compartilha na outra sala. O meu navegador não permite compartilhar as duas ao mesmo tempo, por algum motivo. Maravilha. Pode mandar para mim sim, que eu já compartilho aqui na Eu segunda já sessão. mandei, tá no WhatsApp. É um link de apresentação online do PowerPoint. Ok, ainda não chegou, mas está chegando já. Se você quiser, Mário, pode começar a sua fala e aí Uhum, assim que a apresentação chegar, a gente compartilha aqui. combinado. E qualquer coisa, Paulo, eu coloco o link da apresentação também, e as pessoas conseguem abrir num outro navegador, elas não precisam me assistir aqui necessariamente na tela compartilhada, elas podem ir direto no link da apresentação, né? Só mantém o áudio aqui, mas consegue ver a apresentação numa outra tela. Eu vou, se por acaso der algum problema. Olha, por enquanto... Apareceu. Maravilha. Por enquanto eu estou compartilhando a tela da outra sala, tá? Mas depois que o Paulo conseguir colocar os slides, eu desligo. Muito obrigado. Mas a gente pode, se alguém quiser, este link também funciona, ele vai direto para a apresentação.
tá? E a única coisa é não desligar o Meet, né? Ele não tem áudio lá, só a imagem mesmo, para quem quiser acompanhar a passagem da apresentação. Tá? Então, vou começar, Paulo, aqui. Bom, pessoal, desculpa então, demora aí só para fazer esse alinhamento. Para mim é uma felicidade enorme abrir, né, os webinários SEAD aí desse congresso desse Congresso Internacional de Educação à Distância, organizado pela SEAD, e também o Encontro de Pesquisadores de Educação à Distância. Gosto muito da equipe, para mim vai ser um prazer. E quando o Paulo me convidou, ele falou, olha, gostaria que você falasse de educação e tecnologia. Mas, poxa, como falar de educação e tecnologia e não falar de distanciamento social, de pandemia nesse momento em que o mundo mudou, né? É interessante como estudar momentos históricos é divertido, vivê-los nem tanto, né? Ainda mais dessa magnitude. E aí eu falei, poxa, como é que eu falo de educação e tecnologia sem considerar que nesse exato momento a gente tem um cenário assim no mundo, em que mais de 1 milhão de pessoas estão afetadas, né, são estudantes afetados no mundo todo, países. Então, só hoje a gente tem mais de 46 mil mortos no Brasil, mais de 446 mil no mundo todo. Mas fazendo uma visão do que está acontecendo, né? Mas eu acho interessante a gente lembrar que a gente acha assim, nossa, estamos vendo a gente pensar bem, né, eu moro na cidade de Campinas e a cidade praticamente a cidade quase fechou no século XIX, né? Ela tinha uma população maior do que a cidade de São Paulo e ela perdeu 3/4 da população, seja por mortes ou por fuga. Então, assim, a humanidade está acostumada, de certa forma, a enfrentar pandemias, né? A peste bubônica, a varíola, a cólera, né? A varíola que foi erradicada em 1980. Né? Então, a gente tem que olhar para o passado, falar, olha, realmente vivemos isso, só que vivemos isso num tempo em que a tecnologia, a ciência nos permite uma outra abordagem. Apesar de muita gente parecer que não tá, né, que não acredita mais nelas, infelizmente, a gente tem possibilidades de viver essa pandemia de uma forma diferente, mas ela é traumática para todo mundo. E da mesma forma que, né, estamos vivendo uma pandemia, a gente também está vivendo um momento de isolamento, de distanciamento social, né, para a gente. Né, se a gente pensar bem, a humanidade ela tem tecnologias, né, enquanto construtos sociais de distanciamento. Né, nós somos animais gregários, nós somos seres gregários, gostamos de ficar com pessoas, mas também gostamos de distância de outras pessoas, a gente não pode negar isso. E então, é só você olhar, nós desenvolvemos ao longo da história fronteiras, muros, a gente coloca paredes dentro da própria casa, né? Nós temos balcões para nos separar das pessoas que nos atendem. Nós criamos serviços como catraca eletrônica, caixa eletrônico, portaria, comércios de autosserviço, né? Justamente, às vezes, para reduzir pessoas, mas também para diminuir o contato de pessoas. E nessa distância que nós criamos, que antes era geográfica, ou simplesmente por uma questão de espaço mesmo, né, não caber todo mundo para quem você quer falar no mesmo tempo, ou de tempo, nós criamos várias tecnologias, a linguagem escrita como essa, e você tem depois livros, revistas, gibis, correios, né, telefone, então nós temos um número de tecnologias feitas para aproximar as pessoas que estão longe. E isso explode, principalmente quando a gente começa a falar de novas tecnologias de informação e comunicação, né, a partir do século XX,
né? Cresceu absurdamente, ainda mais com a internet, os computadores, celulares. Nós temos, dentro das novas tecnologias, a amplificação de tudo aquilo que era feito antes dos serviços e das comunicações analógicas. Então, antes o rádio, a TV, os cartazes eram vistos em lugares e suportes diferentes. Hoje você tem tudo no mesmo suporte, né? E pensando dessa forma, o distanciamento social, ele não é, então, algo tão diferente do distanciamento que a gente fazia. Mais ou menos, ele é muito diferente. Ele é muito diferente, primeiro, porque ele nos distancia das pessoas que a gente quer conviver, ou das pessoas que socialmente estamos habituados a conviver. Eles nos distanciam de convívios de escola, de cinemas, de teatros, de bares, restaurantes. Ele muda consideravelmente a forma de interação das pessoas, simplesmente porque as pessoas não podem interagir pessoalmente mais. Então, se a gente antes se nós nos separávamos somente daqueles que nós não queríamos, por qualquer motivo que fosse, hoje estamos separados daqueles que nós também gostaríamos de estar juntos, né? Tudo isso para reduzir a velocidade do vírus, né? Então, o distanciamento social não é um isolamento, e não é uma quarentena, e ele é bem mais tranquilo do que um bloqueio total, né? O famoso lockdown que tanto se fala. E diante desse cenário em que a gente não pode ficar mais junto, e pensando que a educação presencial, principalmente, ela sempre foi vista como um momento de estar juntos numa sala, estar junto num local, compartilhando experiências, conversando, trocando, né, informações e conhecimentos, isso altera completamente a dinâmica das escolas. Se quem trabalhava com EAD continua na EAD pode ter sentido menos esse impacto, porque já tinha uma estrutura criada, exceto nos encontros presenciais agendados, nos polos, o ensino presencial, principalmente, foi afetado de uma maneira absurda. E quando a gente pensa em educação, né, para conseguir falar para vocês, né, sobre o distanciamento social na educação e nas tecnologias, eu gostaria de trazer antes de lá na SEAD com o Mil, no passado muito tempo. Como é que a educação se dá? O processo educacional, ele basicamente ele é constituído por 4 elementos. Né? Um elemento de gestão, um elemento, né, gestão, que seria todas as decisões que você toma para organizar a educação. Então, você tem todo o planejamento, desde o planejamento pensado de maneira nacional, com a LDB, com o currículo nacional, com todos os testes avaliativos que você tem de maneira governamental, até os planejamentos estaduais, planejamentos municipais, até as coisas mais simples, como a direção e a coordenação de uma escola, a definição de espaço, de tempo, de recursos, das instalações disponíveis. Então, toda vez que você decide ensinar algo para alguém, você tem que fazer uma gestão disso. Nem que seja ensinar algo no ensino informal, um curso rápido, um curso livre. Você toma decisões de gestão, de gerenciamento. Você tem para quem você ensina, né? Este aluno, essa pessoa para quem você vai ensinar, ela muda, ela interfere significativamente na educação, porque dar aula para uma criança é muito diferente de um adulto, fazer alfabetização é muito diferente, né, se a pessoa fala o idioma, se ela não fala o idioma, o que esse aluno tem de bagagem cultural, isso muda completamente todos os outros elementos. Você tem o docente, que é quem ensina, que é esse professor, que vai preparar o material, que vai considerar todas as decisões tomadas pela gestão, ou que ajudou a tomar as decisões de gestão, que vai considerar quem é esse aluno, e você tem a tecnologia, que ela permeia todos os outros elementos. É como se fosse uma mandala tudo isso, né? Cada elemento que você mexe, necessariamente você mexe no restante. Você pode ter uma escola com um equipamento fantástico, uma equipe gigantesca trabalhando em realidade aumentada, virtual, mas se o seu aluno não tem nem internet na casa dele, quanto mais um computador, um celular, as decisões todas são alteradas fundamentalmente. Então, qualquer elemento desses que você mexe no restante. E eu gosto dessa imagem porque ela nos permite ver o seguinte: ao olhar a tecnologia,
você percebe que a tecnologia, o slide, passa o slide, aqui. Quando você olha a tecnologia, você tem que perceber que ela está presente em todos os elementos. Então, o que é tecnologia na gestão? Né? A gestão, você tem um sistema acadêmico, você tem um ambiente virtual, quando você faz isso à distância, você tem uma secretaria acadêmica, que pode ser virtual ou pode ser presencial, você tem lista de presença na sala de aula, é uma forma de tecnologia de controle, você tem as salas de aula, que são ambientes criados para você organizar, então, você tem os laboratórios que são necessários no processo educacional, e eu até coloquei de brincadeira que é a campainha, né, que vem lá das fábricas, mas que, queira ou não, era uma tecnologia, né, simples, que o objetivo dela nada mais é do que fazer um controle de tempo e de espaço de um grupo que está presencialmente no local. Você tem o docente, a tecnologia ela pode estar somente no docente, então o professor que vai usar a lousa, o professor que vai escrever um texto no editor, que vai produzir as imagens, vai produzir o vídeo, o áudio, o livro, a apostila, você pode ter tecnologia somente ali, você pode ter tecnologia lá no aluno, então você pode, sem tecnologia nenhuma, só falar para o aluno, olha, prepare uma apresentação, e aí este aluno vai ter que usar as tecnologias de vídeo, imagem, apresentação, e você tem as tecnologias que fazem uma interação, né, quando você está longe dessa pessoa. Então, você tem os apps de mensagens, webconferência, o ambiente virtual, mídias sociais, e-mails, cartas, telefone, rádio, TV, né, e eu acho importante falar de cartas, rádio e TV, porque a educação à distância nasce via carta, né, ganha corpo pela rádio, depois aumenta ainda mais via TV, isso lá na primeira metade do século XX. Então, o que estamos vivendo hoje é só a potencialização, né, de tudo isso. E a tecnologia, ela deveria servir à prioridade educacional, e não o contrário. Ou seja, você não deveria ver a tecnologia e falar, oh, ela vai mudar a educação, vou usá-la. Você deveria falar, olha, eu quero fazer isso, eu quero alcançar esse objetivo educacional, e essa tecnologia, ela pode ajudar. Sim, ela pode. Ou outras tecnologias podem ajudar. Então, a decisão ela deveria sempre ser a partir da prioridade educacional e não da tecnologia em si. Né? Até um exemplo bobo que eu pensei, né, quando estava escrevendo isso foi, você tem um pointer laser, uma lanterninha laser, que vários professores usavam para apontar na lousa, apontar na apresentação que estavam fazendo. Né? É esse o uso de uma tecnologia na sala de aula? Tá, mas qual que é o objetivo educacional? Só apontar para a lousa? Agora, essa mesma tecnologia, um professor de matemática poderia medir a altura de um prédio, somando isso a um ensino de triângulo e de trigonometria. Essa mesma tecnologia numa aula de física podia ensinar sobre aquela aula de espelho que eu realmente nunca entendia quando era só desenhado na lousa. Se tivesse um espelho e um pointer daquele, eu conseguiria ver a luz passando. Então, a tecnologia ela deveria servir à prioridade. Então, o professor escolhe aquilo que ele quer fazer e aí ele define a tecnologia. Quando você pensa nessa forma de olhar, né, que a prioridade é a educação e a tecnologia serve para esse fim, você pode ver, por exemplo, na semana passada, né, a professora Cida, a professora Maria Aparecida da Silva, ela viralizou no Twitter, não sei se alguém viu aí a matéria dela, né, em vários lugares, mais de 80 mil pessoas no dia dessa matéria compartilharam, que era uma professora de ensino médio, lá do Rio de Janeiro, que, baita exemplo, foi lá e falou, olha, preciso dar esse conteúdo para meus alunos, pegou um saco de feijão, pegou uma caixinha de leite, colocou um pau de selfie celular, e ali, ó, mostrou o que estava ensinando. Ela pegou a tecnologia disponível, que era o que ela sabia mexer, ou nem sabia, pediu ajuda para os filhos e fez aquilo, né? Se por um lado, eu fico muito tocado, eu acho muito bonito esse tipo de exemplo, porque você vê a professora brigando com isso, aprendendo, fazendo, passando. Eu acho que é lembrar, né, como diria a Tariane Leão, né, a gente tem que se lembrar de não romantizar o que te rasga o peito. Né? Para mim, ver isso é bonito, mas falar que isso é perfeito, que esse é o ideal, é a mesma coisa que você falar que é ideal o empreendedor que trabalha 15 horas pedalando para entregar comida sem benefício nenhum. É complicado você ter essa visão não crítica, né? Então, nessa mesma matéria, você olha para a professora Cida e fala, caramba, que legal, e ao mesmo tempo você vê ela falando, né? Ela mesma falando para o entrevistador, que nessa situação é como se eu tivesse me formado ontem.
depois de 40 décadas dando aula. Essas dificuldades me causam até ansiedade, dor no estômago, insegurança e nervosismo, né? Tá sendo um período difícil, uma pedrada. Então, é isso que o distanciamento social está fazendo com muitos professores presenciais, né? Porque, na nossa realidade, apesar da educação à distância que 21% das escolas do Brasil não suspenderam as aulas, né? E 68% sequer deu suporte à distância para os alunos. 70% não antecipou férias, né? Então você tem as decisões tomadas de forma a não colaborar com esse cenário, né, muitas vezes. E quando você olha a separação de estadual, municipal e privado, você percebe que a rede privada, ela, né, só então, assim, eles perderam um aluno, perderam investimento, tiveram que fechar as portas, tiveram que esse cenário, você repara que as matérias dizem algo muito semelhante. O ensino online na pandemia, 83% dos professores não se sentem preparados. E meus relatam ansiedade e sobrecarga de trabalho. Matérias estão mostrando, né, toda entrevista que você faz com os professores está mostrando que este cenário realmente não é nem um pouco tranquilo. Né? Só para ter uma ideia daquela matéria que fala de 83% dos professores não se sentem preparados, quase 90% nunca tiveram experiência com educação à distância. Né? Imagina você nunca ter uma experiência com educação à distância, não estar acostumado a dar isso, não ter feito uma disciplina sobre isso, ter que montar aulas, né, de educação à distância num cenário desse. 55% nunca receberam até então, né, não tinham recebido até então, até o dia da matéria, suporte ou treinamento para atuar de maneira não presencial. Olha o cenário que a gente se mete nesse momento, né, na hora que a gente escolhe, assim, viver um momento histórico, né. E essas pessoas, esses professores, WhatsApp, e não ferramentas pedagógicas para falar com a família. Se por um lado faz sentido usar o WhatsApp, porque a família deles também possivelmente tem, os alunos possivelmente têm, a gente tem que lembrar que o WhatsApp é a ferramenta que as pessoas usam para falar com as próprias famílias, com os próprios amigos. Você tem uma invasão do horário de trabalho no horário de lazer e também nas ferramentas de lazer dessas pessoas, maior do que já existia, né? O professor está acostumado a levar material para casa, para trabalhar no final de semana, preparar aula, isso é uma realidade docente. Mas isso é descer muito fortemente na rotina, atrapalhar muito a rotina dessas pessoas. Eu sou super a favor de tanto empresas quanto escolas tenham comunicadores próprios, e não aquele que a gente usa na nossa vida para falar com nossos amigos, né? Você recebe mensagem às 5 da manhã, não dá. E, basicamente, a gente olha, inclusive, trabalho com tecnologias educacionais, né? Então, é bem complicado esse cenário que nós estamos. E eu falei várias vezes, né, e as matérias, inclusive, falam, né, que esses alunos, esses professores não tiveram experiência em educação à distância, estão tendo que fazer educação à distância. Será? Né, será que é educação à distância mesmo que eles estão fazendo? Eu acho meio complicado afirmar isso. Se a gente obrigatório para quem quer trabalhar educação à distância, acho incrível, né? Desatualizado pela época, né? Já faz mais de uma década que existe, mas é fundamental. Ele define a educação à distância basicamente
como um aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino. Isso parece o que está acontecendo agora. Mas exigindo técnicas especiais de criação do curso de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais. A educação à distância, ela não é uma educação presencial feita às pressas, separando pessoas de alunos. Né? Basta você olhar que, né, nos referenciais de qualidade para a educação superior à distância, a diagramação, ilustração, desenvolvimento de páginas web, entre outros. Né? Isso é aquilo que o professor Mill chama no material dele de polidocência. Você tem um corpo docente que vai muito além do professor somente. Você tem professores, tutores, diagramadores, a equipe de TI, você tem que ter tudo isso muito bem alinhado com a gestão, com o público, com os polos. Não é algo simples de fazer. E aí você entende que o que está acontecendo na educação hoje presencial e essa correria para aprender o que é educação à distância, na verdade, pode ser chamado como um ensino remoto emergencial. Né? A gente tem lá a Instituto Federal de Sergipe fez um documento, fez uma minuta de regulamento, né, que eu fui ler para a apresentação, definindo que ensino remoto como uma estratégia de ensino extra-classe mediada por tecnologias que pode ser adaptada quando existe a necessidade de distanciamento físico entre os sujeitos envolvidos. Que é isso que a gente está vivendo, não é EAD, certo? Assemelha-se, porque muitas ferramentas da educação à distância, elas podem e devem ser utilizadas nesse momento. Mas a gente não pode esquecer que lá atrás, como a gente viu, naquele modelo de o que é educação, a gestão não está alinhada, a tecnologia não foi alinhada, isso está acontecendo meio que às pressas. Aliás, muito às pressas. Para vocês terem uma ideia, algumas iniciativas que estão sendo tomadas, né, essa nota técnica aqui da organização Todos pela Educação mostra que boa parte da rede estadual correu atrás de adotar plataformas online, de videoaulas gravadas, de materiais digitais via rede, aulas ao vivo, aulas feito pelo Todos pela Educação, em que nenhuma das opções é a maior opção, né, apontada, e os poucos que fizeram materiais digitais via rede. E, gente, esse cenário, né, apesar dessa pesquisa não falar do ensino privado, né, a gente vê várias iniciativas, tanto públicas como privadas, para levar a esses professores, esses alunos, esses gestores educacionais, treinamentos, ferramentas, webinários, né, como esses que nós estamos fazendo aqui, com informações. Mas também coloquei o da URGS também, que é uma página muito bacana sobre ensino remoto, com várias ferramentas, mas o fato é que, assim, essas iniciativas são de formação, e formação que perdemos o timing, né, que nós já deveríamos ter feito há muito tempo, já deveríamos ter feito, assim, por N motivos que eu prefiro nem comentar aqui, que não dá tempo mesmo, não foram feitas. E da instituição privada, né, que não está retratada ali eu conversei com alguns amigos que trabalham na instituição privada, inclusive um amigo meu, ele é diretor de nos primeiros 15 dias da pandemia, incluindo sábado e domingo, ele praticamente passou quarentenado com a equipe de produção de material deles, porque eles fizeram adaptação de todo o material e treinamento de todos os professores para atender os professores e alunos da instituição. Mas
Convenhamos, qual é a realidade? É uma instituição sem fins lucrativos que tem essa possibilidade de fazer, teve a possibilidade de fazer isso, né? Então eles foram lá, fizeram, orientaram como gravar aulas, os professores ficam no horário das aulas ao vivo via Zoom, então eles têm condição de pagar uma ferramenta para isso. E a gente tem que lembrar que não é o cenário de toda a rede. Né? O que fazer numa situação dessa, né? E quem entendeu a referência aí, né, don't panic, e pega uma toalha. Basicamente, a gente tem que entender que nos componentes, né, que integram a educação, uma das principais falhas aí foi de gestão, né, assim, não dá para falar que o professor está errado e tentar se virar e produzir um material e fazer uma aula ao vivo. Ou, né, de todo o ciclo, se você pensar, também é outro assunto que não vale dizer agora, mas eu acho que dá para ficar muito bem subentendido, é o papel do Ministério da Educação nesse exato momento. Né? Qual o papel do Ministério da Educação nesse exato momento até agora? Né? Ontem, ele colocou uma norma técnica, falando sobre colocar as aulas, de permitir o uso de aulas à distância, de materiais à distância, nos cursos presenciais de ensino superior até dia 31 de dezembro, né? Mas fora isso, está muito quieto. E não é só a gestão desse nível macro federal, você tem todos os níveis de gerenciamento até chegar no professor, eles deveriam se posicionar adequadamente, né, para esse cenário. Quando você olha, então, o que fazer, acho que a primeira coisa a fazer é entender quem é esse seu aluno. Né? A gente está falando aqui no webinário que tem pessoas de diversos públicos, tem que entender quem é teu público. Classe A, classe B, D, E, são muito diferentes. Né? Você tem uma classe que hoje, né, a classe D, só 9% possui computador em casa, e enquanto, né, 98% da classe A tem em casa. É uma diferença muito grande. Então você tem que entender quem é esse teu aluno. Quando você faz, né, a gente aprende lá sobre metodologias, né, sobre criação de planejamento pedagógico, a gente entende que olhar o aluno, a gente tem que entender os dados demográficos, geográficos, econômicos, financeiros, políticos, sociais, né, a gente tem que entender quem é esse aluno que você está atendendo. Esse aluno seu, ele tem um computador na sua casa? Vamos tudo fazer EAD. Esse cara tem computador? Tem celular? Tem internet? Vamos fazer uma dinâmica que ele vai fazer material em casa, vai tirar foto. Ele tem como fazer isso? Muitos não têm nem mesa para estudar, dependendo de onde você está. Né? Depois, além de entender o discente, as escolas e as faculdades deveriam fazer um plano de fato de educação remota emergencial, planejar isso. Qual é o calendário acadêmico? Como faremos recuperação? Como vamos aferir presença? Como vamos reverter a evasão? Porque vai ter evasão. Como é que lança nota no cenário desse, que a pessoa não está lá na sala, né? Como é que o professor avalia? Ele nunca soube avaliar fora da sala de aula. Como é que vai avaliar? Qual a equipe de suporte que é possível dar para esse aluno? Se você tem uma equipe de TI, ok. Se a sua escola não tem uma equipe de TI, quem vai dar suporte? E afora o plano de retorno às aulas que a escola vai ter que fazer mesmo, né? Que é básico, desinfecção de escola. Mesmo, esse retorno. Vai ser um desafio bem interessante, né? De assistir, de viver. Ninguém disse que vai ser divertido, mas vai ser interessante, vai. E quando você vê a definição, então, né? Então, como seria essa definição de sala de aula nesse momento do ensino remoto emergencial? Uma forma seria realmente uniformizar o máximo possível as ferramentas de comunicação, tomar decisões que atendam todo o público da sua instituição. Né? Então, assim, a gente tem uma sala de aula, para interações assíncronas, para colocar materiais, para colocar atividades, né? E qual vai ser essa sala de aula? Algumas instituições escolhem por ambientes virtuais mesmo, mais elaborados, Moodle, Canvas, Blackboard, Joomla, uma infinidade, centenas de ambientes virtuais possíveis. Na emergência, às vezes não dá tempo, ou não tem recurso para você definir um servidor de instalação ou configuração. Mas, de repente, você pegar uma sala virtual mais simples a partir de uma ferramenta Office disponível.
O Google Classroom, por exemplo, ele faz parte do pacote G Suite for Education do Google, que é de graça para qualquer instituição educacional formal. Da mesma forma que a Microsoft, o Office 365, que tem tanto o Teams quanto o OneNote for Classroom, que poderiam ser utilizados, e também são de graça para as instituições educacionais. Sempre foram, né? Há muito tempo são. Mas as escolas, as instituições não adotam, ou não adotaram em tempo, ou adotaram e não utilizaram, ou as pessoas têm, mas não sabem usar. Então, assim, são vários níveis de preocupação nesse sentido, mas seria interessante adotar um local fixo, único, para isso. E também você ter ferramentas, né, de comunicação definidas. As reuniões vão ser feitas onde? É um Google Meet, é um Teams, é um Skype, um Zoom, um Whereby. As ferramentas de comunicação vão ser WhatsApp, Telegram. Você teria que ter essas definições para... passei sem querer aqui. Mas, basicamente, essas definições, elas servem para você uniformizar o que você está... Né, uniformizar as decisões, porque, assim, você permite que as pessoas desenvolvam fluência técnica. Né? E fluência técnica significa que você tem uma curva de aprendizado de alunos, de professores, e que precisa ser atendida, né? Com tutoriais, com videoaulas, com organização do ambiente. Então, esse é um movimento muito importante, essa definição de como essa gestão vai ser feita, né? E não deixar tudo isso na mão somente do professor. O professor decide a ferramenta que quer usar, ele decide onde quer colocar o material, ele decide... Ele tem competência para decidir isso? Tem, mas aí você imagina um aluno que tem 10 professores, cada um numa ferramenta diferente, com um login e senha diferente, com ferramentas diferentes para aprender, um fazendo aula via Google Meet, outro fazendo no Skype, outro fazendo no Instagram. Não dá, né? Você também cria, você também atrapalha a vida do discente, daquele para quem você ensina. E nesse momento, então, de emergência, seria interessante que a comunicação fosse organizada no ambiente escolhido. Você escolheu o ambiente, você organiza a comunicação lá. Você organiza o máximo possível. Para você também não ter que ficar cobrando, né? Para o professor não ficar cobrando os alunos, para os diretores e coordenadores não cobrarem os professores. Essa agenda deveria ser compartilhada, né? E essa comunicação deveria ser mais fluida. A tecnologia, como é que escolhe essa tecnologia, né? Na emergência, você tem que priorizar aquilo que a sua instituição já tem. Se a sua instituição já tem um ambiente virtual instalado, vai com ele, melhora ele, né? Segue esse caminho. Se não tem, prioriza aquelas que já conhece. Nossa, olha, eu vi que o Office 365 pode ser mais legal que o Google, eu só sei usar o Google. Já sabe usar o Google, escolhe ele, ou vice-versa, ou algum outro. Né? Existem iniciativas open, inclusive, que copiam o Google e o Office. Né? Então, você pode, de repente, escolher outros caminhos. E, de preferência, optar por tecnologias gratuitas. Né? Eu só sugeri o Google e o Office aqui porque eles são gratuitos na educação. Mas se a sua instituição não é uma instituição educacional formal, você faz cursos livres de uma paralelo, as ferramentas não atendam, você tem que procurar uma outra que seja gratuita. Né? Encontrar e dispor manuais de tutoriais. Toda ferramenta que for trazer complexidade a esse processo, você tem que ter um local para tirar dúvidas. Né? Então, é interessante que você tenha esses tutoriais, esses guias. Na rede de suporte, é interessante que você tenha uma rede de suportes, de professores, de formadores, de comunicação de aprendizado, sabe, grupos de aprendizado. Você tem grupos, pode ser no Telegram, WhatsApp, participar de grupos de auxílio, né, lembrar que, né, no momento de distanciamento social, as redes de suporte, elas continuam, né, a gente não, já basta estar longe fisicamente, para fazer essa apresentação, eu pedi socorro para um monte de gente, falei, gente, você tem material aí? Você pode me passar tal coisa? Você pode revisar para mim? Essa rede de suporte, ela é fundamental nessas horas. E seguir canais relevantes, né? Quem que você acompanha, que jornal que você lê, que grupo que você vê que publica sempre. E ter, inclusive, né, seguindo a ideia da professora Cida lá, né, pede socorro para os filhos, quem são da família e seus amigos que estão comprometidos com a educação como você, ou pelo menos estão comprometidos com você, a ponto de dar esse apoio, né, criar essas redes é importante nesse momento. E quanto aos objetos de aprendizagem, sair correndo
Então, priorize materiais já existentes. As escolas têm livros, existem muitos materiais disponíveis online, tem vários institutos, várias organizações não governamentais que publicaram materiais inteiros na internet que poderiam ser utilizados com esses alunos. Converse, né, montou uma rede, converse com essa rede, você já não tem uma aula pronta, você já não tem uma experiência legal que eu posso dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, adaptar para a minha realidade, adaptar para os meus alunos, adaptar para o meu conteúdo, sabe? O próprio portal dos professores, né, o portal do professor do MEC tem tem uma coletânea gigantesca de materiais lá, disponíveis para o ensino médio, né, fundamental e médio. Então, é emergência, não dá para fazer como a educação à distância deveria ser feita, planejando antes, preparando antes, calculando tudo muito bem antes. Agora é questão de fazer com que o objetivo educacional seja atingido. E se para atingir esse objetivo educacional a decisão seja para tudo e volta depois, talvez seja essa a decisão a ser tomada. Sabe, a gente tem que lembrar que qual é o objetivo fundamental da educação que vocês querem fazer agora, né? E, então, né, só retomando a escolha da tecnologia, depois dessas escolhas, se você quiser fazer uma atividade com o teu aluno de entrega de trabalho, essas atividades, essas ferramentas estão disponíveis nas ferramentas, né, no ambiente virtual que você decidiu ou não, lembre-se sempre qual propósito irá escolher, para qual propósito você vai escolher a tecnologia. Né? Que tecnologia é viável para mim e para meus alunos no contexto atual. Né? Não adianta eu querer usar uma realidade aumentada, se primeiro eu não tenho, segundo eu não sei, e se tivesse e soubesse, o meu aluno não vai ter acesso. Começar a entender isso também. Né? E que ferramentas são realmente valiosas para meus objetivos. Não é à toa que o Instituto Universal ainda existe, ele ainda tem público, né? Você pode concordar ou não, né, com a metodologia, com a forma que é feita, mas ele ainda existe, ainda tem público. Você tem os telecursos 2000, que ficaram anos na rede. Então, de novo, qual é a decisão da gestão? Para quem você ensina? Quem é o professor que está ensinando? Quais são as tecnologias que podem permear esse contexto? Né? E por fim, né, só para fechar, eu acho que você tem, né, que lembrar os profissionais que estão trabalhando em casa agora, que ele precisa definir regras e rituais de trabalho em casa. Né? É novidade para muita gente o home office, né? É novidade para muita gente o trabalho em casa. E como é que se faz isso agora? Como que você pode viver esse momento agora? Né? Então, definir regras é muito importante. De repente, a tua família não deixa você sentar e trabalhar. De repente, as pessoas acham que você está em casa e você precisa trabalhar. Quem nunca trabalhou em casa e as pessoas olham e falam, não, tá em casa hoje, né? Então, assim, criar alguns rituais são importantes. Eu conheço alguns profissionais que levantam, tomam café, né, se produzem como se fossem sair de casa, passam a maquiagem, sentam no computador e trabalham. Porque o dia inteiro vão fazer lives, vão fazer reuniões online. Você pode ter um local na tua casa. É importante você ter essas regras e ter esses rituais, sabe? De repente o ritual é muito mais simples, é fazer um café, colocar na mesa, botar o óculos e falar, parou tudo, né? Outra coisa também que é muito importante é manter-se atualizado com os comunicados oficiais. Né? Lembrando, a gente precisa estar a par do que está acontecendo. Sejam as decisões governamentais, sejam as decisões estaduais, né, as pessoas para quem a sua escola, a sua faculdade, as instituições que você trabalha respondem, seja também para entender em que momento desse distanciamento social estamos, né? E por fim, cuidar da saúde física e mental, né? Porque trabalhar em casa é um desafio para a saúde física e mental. Se você estava acostumado a ficar 4 horas, de repente você se pega ficando 8. Se você ficava 8, você se pega ficando 16 no computador. Ler existe para isso, né? As DORTs da vida, dor nas colunas e tudo mais, né? O trabalho em casa lembra muito, né? Bate na nossa cara falando, lembra que você está sedentário? Lembra que você tem hérnia? Lembra que você tem tal coisa? E fora a saúde mental, porque, como a gente viu, né, a angústia desses momentos, seja pela pandemia, seja pela pressão educacional, ela existe e está ampliada nesse contexto, né? E eu acho que isso foi para cumprir aí os 40 minutos, 45 minutos que o Paulo me deu. Eu acho que eu posso fechar, então,
no momento em que, por mais bizarro que a realidade se apresente, né, não basta pandemia no mundo, a gente tem uma realidade em que Paulo Freire é controverso no Brasil. Eu acho que é interessante fechar aqui com uma frase dele, de um livro que eu gosto muito, que é, no capítulo Ensinar exige apreensão da realidade. E a gente precisa realmente entender a realidade nesse momento. Então, nós somos os únicos, né, animais em que aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e a aventura do espírito. Então, eu acho que esse texto dele, esse trecho do texto dele, explica bem a aventura que estamos vivendo e a necessidade de correr riscos, não risco na rua, tá? Sem máscara, sem nada. É o risco de aprender tecnologias novas, é o risco de enfrentar esses desafios educacionais emergenciais que estão se impondo, e, enfim, fazer, né, aquilo que estava como importante há muito tempo, mas nunca tinha virado urgente, né? Quem nunca, né? Quem não tem uma lista de coisas importantes na vida que nunca se tornaram urgentes, então a gente nunca fez, né? Então, aprender a trabalhar com tecnologia, fazer formação de professores, melhorar a vida dos professores com tecnologias que fazem isso, né? Uma coisa que sempre foi importante, mas parece que não estava urgente. Então, de repente, esse é o momento de tornar urgente e dar realmente um salto na história da educação, como como era feita até agora, né? Eu acho que eu posso parar por aqui e abrir para perguntas. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Maravilha, Mário. Então, mais uma vez, muito obrigado pela palestra. Foi uma viagem proposta para você muito interessante, muito instigante. A gente teve algumas instabilidades em termos de internet, tá? Em alguns momentinhos a gente teve engasgos, um pouco de flick. Então, caso alguém, né, que está nos assistindo tiver alguma dúvida, alguma dificuldade de entender algum conceito que ficou truncado por conta dessa instabilidade, fiquem à vontade para aqui no chat já fazer o comentário, né, pedir para o Mário repetir algum trecho, caso seja necessário. Não há um problema quanto a isso, tá? A gente terminou aí, a internet parece que estabilizou bem nesse final, então tudo bem se caso precisar falar ou retomar um assunto, tá? Já tem algumas questões aqui que vocês foram mandando para a gente ao longo da apresentação. Vou começar com essas questões. Vou parar a apresentação aqui em uma das salas. Mário, se você quiser parar também na sua, fique à vontade. Então, parei essas questões para o Mário. Enquanto ele responde, fiquem à vontade, né? Retomando, então, aquela nossa dinâmica proposta no começo. Façam as questões via chat, porque como nós estamos em duas salas, é importante que eu consiga ler a questão para as duas salas, tá bom? Então, façam via chat, no texto mesmo, e a gente reproduz aqui a fala de vocês, tá bom? Mário, eu tenho 4 questões separadas aqui. Caso alguma questão tenha passado e a gente não tenha pego, vocês nos avisem que a gente retoma, tá bom? Então, durante essas 4 questões, vocês fiquem à vontade para no chat colocarem mais questões que a gente coloca no próximo bloco. Tá legal? Mário, Auri Senzi, ele está perguntando para você, quais seriam os recursos mínimos que nosso empregador deveria prover para ofertarmos uma EAD de qualidade com distanciamento social? Né? Então, quais são os recursos que a instituição, seja ela qual for, deveria disponibilizar para o docente e para o profissional da educação como um todo, nesse momento de distanciamento social? Ejane Oliveira, se eu falar o nome de vocês errado, me perdoem e me corrijam, tá? Ejane Oliveira Fonseca diz, sabemos que muitos profissionais, por falta de formação em EAD, apenas transportam a metodologia do ensino presencial para o ambiente virtual. Isso deve estar acontecendo nesse momento atual. Então, um dos aspectos mais importantes da EAD, né, é a interação. Né? Será que esse aspecto está sendo observado pelos professores, né, que estão trabalhando remotamente? Né? Ou seja, será que a questão da interação, que é algo tão inerente ao processo educacional, de fato está sendo respeitado nesse momento remoto?
seja qual for o nível de ensino, né? A gente tem hoje iniciativas de educação infantil até a pós-graduação na EAD ou no formato remoto. Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Diz a Ivete. Claro. Até, não sei se você quer 2 e 2 ou posso fazer as 4. Ah, pode ser 2 e 2? Assim Pode. eu não me esqueço delas. Eu consigo focar aqui. Bom, muito obrigado pelas perguntas. Essa de quais são os recursos mínimos que a gestão deveria oferecer, né, para se fazer EAD. Para se fazer EAD, né, educação à distância mesmo, a modalidade toda, é uma pergunta bem complexa. Realmente, né, quando a gente falou lá que são, né, quando você olha para os critérios de qualidade da EAD, né, os parâmetros de qualidade, você tem uma estrutura gigantesca necessária. Mas se a gente for pensar neste momento, uma educação remota, temporária, né, mais ou menos temporária, né, porque ela vai interagir, vai existir aí durante um tempo, e quem sabe nem volte mais ao parâmetro anterior no ensino presencial, pode ser o número de recursos é bem diferente. E você tem que entender o seguinte, como eu falei lá, a tecnologia, os recursos tecnológicos, eles variam de acordo com o contexto e cenário que você tem, né? Quem são seus alunos, quem é o corpo docente, o que você ensina, quais são as matérias que você trabalha. Então, você pode ter desde uma estrutura muito simples, basicamente um pacote Office do Google da Microsoft, ou um ambiente virtual bem organizado com uma equipe de apoio, né, de TI e de designers, uma equipe ajudando os professores a montar isso e fazer essa gestão, né? Você pode ter uma coisa muito simples, porque de repente, né, não tão complexa, de repente é uma escola pequena, com poucos alunos, e você pode ter uma estrutura realmente gigantesca, ou pelo menos muito completa, pensando que a secretaria acadêmica, ela conversa com o ambiente virtual, toda a gestão de alunos e ensalamento de alunos é feito automaticamente, então para isso você precisa ter uma equipe de TI, uma equipe de secretaria acadêmica presencial e virtual, você deveria ter uma equipe de estúdios para fazer uma gravação, você deveria ter a certeza que todos os seus alunos eles têm um equipamento adequado, então, uma instituição que quer fazer tudo isso, mas tem alunos que não possuem recursos, a instituição deveria ter a possibilidade de oferecer um computador, um tablet, um celular para esse aluno, alguma internet, sabe? Então, é muito complexo falar qual é o mínimo, sabe? Sem conhecer o cenário do qual você fala. Mas acho que o mínimo que deveria ter, independente do cenário, é um posicionamento adequado e uma conversa adequada de todos, né? A gestão vai ter que olhar com os docentes e falar, ok, o que faremos? E o que podemos fazer, considerando quem são os nossos alunos, quem são nossos professores, quais as tecnologias que temos disponíveis, quais os recursos financeiros que temos disponíveis, né, para agora tomar a melhor decisão. Então, às vezes, de novo, esse aqui é um evento à distância na web. De repente, você pode ser um professor de um estado em que não tem internet adequada, que teus alunos estejam distantes realmente, inclusive, de internet. Então, em alguns locais do país, você vai ter que fazer via rádio. Então, a estrutura mínima nesse caso seria um transmissor de rádio, né? Ou uma TV. Então, é bem complicado falar qual que é o mínimo. O mínimo você tem que ter a partir de uma análise realmente, mínimo, considerando, né, equipamentos e tecnologias, analisando o seu cenário. Mas é fundamental você ter um alinhamento entre gestão, alunos e discentes, pensar as tecnologias e considerar qual é o teu objetivo, né? É difícil você falar, né, que existe uma educação à distância que funciona melhor que a outra, quando existem milhares de variáveis no mesmo tempo. De novo, quando você muda uma daquelas peças, todo o restante muda. O que você tem são boas práticas espalhadas, né, em vários lugares, que você pode utilizar para ter como parâmetro que você precisa montar na sua instituição.
mas as decisões realmente nascem da análise do contexto. E quando a professora pergunta, né, sobre como funciona a interação nesse momento e se ela não está sendo deixada de lado, né, interação é uma coisa complicada, né, se a gente pensar, e aí, se a gente buscar na teoria de design instrucional, né, tem aqui, se não me engano, a Vanikensky, eu acho. Não, André Filatro, ela tem um livro sobre design instrucional. Ela tem um gráfico muito interessante que ela mostra a intensidade de planejamento de preparação de material, de preparação de objetivos e tudo mais, investimento inicial de produção de conteúdo em relação à interatividade. Você tem cursos autoinstrucionais em que não tem interação a não ser aluno-máquina, né, o aluno inteligência artificial, em que exige uma gama gigantesca de produção, planejamento e investimento inicial. Em compensação, ele é mais fechado, ele quase não permite alterações, e alterações são muito difíceis de fazer, e você vai num gráfico até onde você tem quase nada de investimento de produção, planejamento inicial, e isso tem que ser compensado pela interação, né, e aí esse seria um design instrucional mais aberto, né. Isso é lá no início da educação à distância no Brasil, aqui, com as novas tecnologias, né? Eu acho que é década de 2000, mais ou menos, esse livro dela. É bem interessante essa análise que ela faz, porque ela permite ver que a interação, né, ela também é um posicionamento de gestão e um posicionamento de docente. Você acredita, né, que a educação se faz com a interação? Você acredita, né, você tem uma visão socio-interacionista de educação? Então, neste caso, a interação, ela é muito importante. E sim, ela está sendo, muitas vezes, deixada de lado, porque você coloca um professor tendo que preparar a aula, dar a aula ao vivo, muitas vezes via Zoom, via Meeting, com um monte de aluno espalhado, sem você saber o que esse aluno está passando na casa dele, né? Você tem que lembrar que esses alunos estão em quarentena, com famílias que muitas vezes são disfuncionais, né? Então, eu acredito, sim, que a interação é fundamental. Só estou falando que, quando você olha a educação à distância, a interação também é algo em que você tem que considerar e você tem que analisar quais são os embasamentos teóricos que você toma como pressuposto para montar um curso à distância. E a interação na educação à distância, ela prevê uma equipe de tutoria, além do professor, justamente porque a interação é fundamental, né? Se você pegar a equipe da SEAD, você vai ver que existe um posicionamento ali, em algumas palestras que eu já assisti eles dando, que eu acredito muito. Você tem um professor para 25 alunos, 50 alunos, no máximo, e esse número de alunos que o professor, né, mas 1,25 seria ideal, mas essa relação professor-aluno, número de alunos, ela interfere na forma como você faz a interação. E aí, o professor também tem que lançar mão de outros recursos. A interação tem que ser centrada no professor. Essa interação pode ser entre os alunos, você pode passar tarefas para os alunos interagirem entre si, fazer uma atividade em que um aluno avalia o outro, e depois isso seja avaliado pelo professor. Então, neste momento, a interação, ela acaba sendo deixada de lado, muitas vezes, nessa educação remota, porque o professor não tem um preparo, porque a tecnologia não permite, porque isso não é EAD, é ensino remoto, então você não tem um tutor, você não tem uma equipe pedagógica dando suporte. Eu acredito que sim, é um ponto muito delicado a interação nesse momento, e a única forma realmente de você resolver isso nesse momento é formar esses professores, é investir numa nova forma de organizar esse ensino remoto, se aproximando mais das práticas de educação à distância. Então você e começar a entender que em alguns cenários você tem tutores atendendo 1.000 alunos. Isso é um número viável? Tá, 1.000 alunos. Qual o material que foi dado?
Quais outros momentos de interação? Qual o papel desse tutor? Porque se esse é um tutor técnico, ou ele é um tutor do conteúdo, esse cara tem outras instâncias e outros profissionais para interagir em relação ao conteúdo, então essas variáveis elas têm que ser mexidas de acordo com aquilo que se acredita como interação. Eu viajei, eu não sei se eu respondi, porque a interação é uma coisa que tem muitos pontos de vista para ser discutidos nesse ponto. Então, eu não sei se eu respondi, se puder dar um feedback das duas respostas, se eu atendi, eu agradeço. E também, Paulo, eu posso dar para ir para as próximas. Maravilha. Então, se sobre alguma dúvida das questões, vocês colocam no chat aí também. Nós combinamos, então, de 2 em 2, portanto, vou fazer 3, que na verdade são 4. São 2 questões aqui que eu montei juntas, porque elas tratam mais ou menos a mesma coisa, mas 2 que são um pouquinho mais diferenciadas. A primeira é quando o Dario Onofre fala que, pergunta, né, se esse período será capaz de introduzir mudanças nas licenciaturas e pedagogias, no sentido de se formar mais professores tecnológicos e se falar, entre aspas, menos contra as tecnologias, né, as quais normalmente as pessoas desconhecem. Então, a questão é essa, né, se esse período e se essa, vamos dizer assim, água batendo no pescoço nesse momento, se será suficiente ou se será um ponto de partida para introduzir ou para trazer mais questões sobre a tecnologia na educação para a formação básica de professores. E o Agnaldo Robinson de Souza também complementa isso, né? Ele pergunta, qual a sua opinião sobre a formação inicial do professor nas TICs, principalmente na área de AD? Então, são 2 questões aí sobre formação, né? Pegando um pouco da ponte do final do sua fala, nas últimas questões, sobre formar professores para uma nova realidade, para uma nova sistemática do que é educação a partir dessas diferentes tecnologias que estão emergindo e cada vez mais se desenvolvem. Tá. Essas 2, então, são bem semelhantes, dá para responder de uma vez só, quase. Eu acho que se esse período serve para como abertura para mudanças, olha, a abertura para mudanças, ele já estava sendo forçada faz tempo, né? Assim, você tem algumas escolas ou algumas faculdades e muitos professores, né? É até clichê você ver essa crítica na internet, em que a sala de aula, muitas salas de aulas hoje ainda se parecem com as salas de aulas do final do século XIX. Por quê? Porque, de novo, a mudança ela não é só do professor, né? Ela não pode ser só do professor. A escola é um produto cultural reflexo de toda a nossa cultura e do nosso recorte histórico, né? E ela demora um pouco mais para sentir as mudanças, porque pensa só, né? Você tem uma geração que passa pela escola, e aí ela se forma para voltar para a escola, e dependendo dessa formação que ela teve, e aí já entra quase na pergunta 2, né? Dessa formação que ela teve, ela vai criar as mudanças nessa escola. Mas muitas vezes essa mudança não acontece, muitas vezes ele tem um curso de licenciatura técnico, né, que ensina o conteúdo, mas faz uma disciplina de Strufunk lá, ou alguma outra coisa de metodologias e um estágio mais ou menos, que faz com que ele volte e repita a mesma prática, né? Então, a gente tem uma cultura de deixar na mão só do professor toda a mudança. O quanto a sociedade realmente está se envolvendo com essa formação, com essa escola, e quando se envolve de maneira adequada, né? Uma coisa é se envolver de maneira consciente, crítica adequada, a outra é se envolver dizendo que o professor não presta e que a escola tem que ser policiada e que não pode ter partido. Então, assim, a escola como produto cultural, ela não deveria estar na mão apenas dos professores, mas de toda a sociedade. E as mudanças na escola, elas devem acontecer no alinhamento entre docentes, gestores educacionais e sociedade. Se esse período vai servir para mudanças, olha, eu acho que qualquer coisa que abale, né, a sociedade, ela provoca mudanças. Eu
mudanças não são necessariamente coisas boas, mudanças não são necessariamente coisas ruins, mudanças são mudanças, né? Eu sempre torço para que as mudanças sejam boas, me preparo para as mudanças ruins e eu trabalho com aquilo que a gente realmente mudou. Neste caso, o que a gente está vendo é um monte de pai desesperado, sem saber o que a criança está fazendo em casa, né? Quem assistiu o Greg News sobre o Enem, eu acho legal lembrar daquela mãe desesperada gritando, para que tanta lição de casa, né? Para que tanto trabalho, né? Por que não trabalha só com o livro? Então, de repente, a mãe e o pai e o irmão e a família toda que deixava, que se via livre daquela criança, tá vendo aquela criança em casa e falando, o que eu faço, né? Agora eu não consigo me livrar desse problema, o problema não é mais da escola, o problema também é meu. Então, eu acho que isso pode dar coisas boas, como pode dar coisas ruins, eu realmente não sei avaliar o tamanho dessa mudança, mas eu torço para que, com os professores tendo que se apropriar das tecnologias e vendo, isso pode facilitar muito a minha vida, sabe? As escolas falando, tá ficando muito mais fácil fazer a gestão disso, né? E os próprios alunos falando, poxa, até que enfim eu posso usar o celular na sala de aula, né? Até que enfim eu posso usar um computador na sala de aula, e a escola falando, olha, realmente, né? E as famílias falando, olha, realmente o aluno tá mais envolvido com a escola. Essas mudanças elas podem vir, eu espero realmente que elas venham. Então, é um período de mudanças consideravelmente, eu espero que sim, que as tecnologias realmente entrem com muito mais força, só não sei se essas mudanças serão todas boas, né? A gente não está com um histórico de mudanças muito boas nos últimos anos, né, aqui no Brasil, mas a gente tem muitas coisas boas acontecendo também. Agora, quando você fala da tecnologia, né, da formação, então, de novo, tá na mão do professor fazer essa mudança. Bom, a gente tem que lembrar também que muitas pessoas que são gestores educacionais também são professores, também são formados, e, honestamente, não faz muito tempo que você vê disciplinas de tecnologia da informação, de novas tecnologias e uso de tecnologias nas grades e nas matrizes curriculares, né? Eu até pensei em tomar esse percurso aqui na apresentação, na primeira versão que eu fiz, mas eu desisti porque, rapaz, dá um trabalho gigantesco você ver como é que isso é organizado no país, porque é muito difícil levantar esses dados, então se alguém quiser fazer uma pesquisa de mestrado, doutorado, fica à vontade, vai ser bem legal. Mas o fato é que, assim, eu me formei no início né, eu fiz licenciatura, me formei em 2005, e quantas pessoas? Eu tinha mais, fora eu tinha mais duas pessoas que estudavam uso de tecnologias na educação, certo? São pessoas que começaram a dar aula há 10 anos, 15 anos, e ainda que você tenha disciplinas de tecnologia na educação, o que está sendo aprendido de fato de tecnologia na educação? Você está só fazendo uma leitura geral de que existem ambientes virtuais, existem isso, aquilo, ou essas pessoas estão experienciando de fato essas tecnologias? Então, é muito legal você aprender coisas teoricamente, mas é muito mais interessante você aprender coisas práticas que funcionam, né? Muita gente achava que não funcionava as lives e as transmissões ao vivo porque nunca tinham participado de uma, né? Eu trabalho com transmissões ao vivo na formação de pessoas, não de alunos, mas na formação de colaboradores. Eu comecei a fazer isso em 2009, 2010, minha primeira transmissão ao vivo via satélite. Eu tremia que nem vara verde, né, para falar, porque é muito desconfortável, gente. Eu tô falando para uma tela sem saber se vocês desligaram ou não, se travou ou não, se vocês estão gostando ou não. Então, assim, é um aprendizado que, de repente, a pessoa fala, funcionou, deu resultado, as perguntas estão chegando, as atividades finais estão acontecendo bem. Então, a formação de professores, eu acho que ela precisa melhorar sim, mas não é uma questão só de, porque eu acho que precisa. É porque a gente vê que muitas faculdades fazem a formação docente focada somente na parte técnica, que às vezes não dá tempo também, porque você tem curso de 3, 4 anos, ou que faz uma formação de educação, de tecnologia de educação, mas fazem de uma maneira muito superficial, não aprofundam,
você tem estágios que ainda são presenciais, você não tem estágios numa educação à distância. Esse aluno ele não faz educação à distância, né? Então, sim, é um momento que todos os educadores deveriam pensar agora. Agora eu acho que é uma hora realmente de começar a mudar isso. Mas eu sou super a favor das TICs na educação, né? À toa que eu já pesquisava isso desde 2001, 2002. Eu era aluno de graduação e no segundo ano eu já queria falar, ok, por que a gente não usa a internet para produzir material didático? Por que eu tenho que usar material didático, fazer material, né, de língua inglesa, né? Por que eu tenho que preparar o material de língua inglesa que foi enfiado na minha goela, se eu tenho tanta coisa que eu posso usar na internet, né? Então, é isso. Sim, sou super a favor de que isso faça parte da graduação, das formações, licenciaturas de pedagogia, do ensino básico, mas que a gente tenha, lógico, parcimônia, né? Não é faça-se agora educação à distância no mundo inteiro, sem formar ninguém e sem considerar, né, nossos alunos, as realidades sociais do nosso país. Acho que é isso. Paulo? Maravilha. Temos mais 3 questões aqui encaminhadas para a gente via chat. Vou fazer as 3 de uma vez só. Aproveito essa oportunidade para pedir para vocês, né, listarem as últimas questões. A gente está encaminhando já para o final, 15h42. Então, temos mais tempo, mais um bloquinho depois desse próximo. 2 recadinhos rápidos antes de encaminhar as questões. O primeiro, para todos e todas que tiverem interesse em trazer essas questões, essas discussões para o CIET Imped, nosso Congresso Internacional de Educação e Tecnologias, que acontece em agosto. As inscrições estão abertas, então daqui a pouquinho eu coloco no chat para vocês o link, né, para o evento, para vocês conhecerem um pouquinho mais a proposta e se inscreverem se acharem pertinente. Serão todos e todas muito bem-vindos, né? E o segundo recadinho é que semana que vem nós temos a próxima edição dos webinários do SEAD, né, pré-CIET Imped 2020. O tema está sendo burilado ainda, né? Nós teremos a presença de Ian Mazeu, especialista na área de produção audiovisual para educação à distância, falando sobre diferenças entre videoaula e lives, né? Então, fiquem atentos às nossas redes, aos nossos canais, que logo vamos divulgar aí o endereço para participar, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, né? Quinta-feira, 14h30, então semana que vem, com Ian Mazeu, tá? Das questões, nós temos, então, algumas questões um pouquinho diferentes, mas que também se complementam, Mário. O Vitor Batista, ele pergunta qual é a sua visão sobre o ensino à distância e não aulas remotas na educação básica, né? Como você vê a modalidade, não esse formato de aulas remotas emergenciais para a educação básica, para esse público mais novo. A Yara fala sobre a educação superior, né? Muitas disciplinas nas engenharias são experimentais e não há condições para pedir retorno dos alunos para essas aulas, né? Pensando já na possibilidade de retornarmos às aulas do segundo semestre desse ano no formato à distância. Então, quais são as melhores alternativas para suprir esse mão na massa, né? Essa parte mais prática da formação? E aí, se me permite, Yara, eu estendo isso também para outras áreas de atuação, né? As biológicas têm dificuldades gigantescas quanto a isso, as humanas em alguns aspectos também, né? Eu que venho do audiovisual, não tem jeito, né? Se a gente não pensar como produzir material colaborativamente, à distância não tem como produzir. E a última questão, Isadora Valencisi pergunta se você acha possível que alguns se sintam mais próximos, mediados pelas telas do que presencialmente, né? Será que, de fato, as tecnologias podem, ao contrário do que muito se pregou sempre, aproximar as pessoas ao invés de distanciá-las? Então, fica aí essa pergunta que boa sorte para conseguir respondê-la. Obrigado, Pessoal, Paulo. As mais questões, mandem para a gente no chat, nas 2 salas. A gente coleta um último bloco aí de questões. Caso vocês tenham questões que vão ficar ainda depois dessa
desse encontro, fiquem à vontade para encaminhar para nós via secretaria@ciatimped.fiscar.br. Daqui a pouquinho o Otávio coloca o endereço para vocês também, e nós faremos a ponte com o Mário para que ele possa responder com mais calma, com mais tranquilidade em outra oportunidade. Tá ok? Maravilha. Paulo, eu vou responder de trás para frente as perguntas suas aqui, da última para a primeira, que eu achei mais fácil fazer esse caminho, né? E só um detalhe, enquanto você dava os recados, eu vi aqui que o professor Auri, ele comentou que ele é docente da UFSCar, né? Quando ele falou que ele não tem os dados sociais, né? Mas acredita que o público de todas as classes sociais, né? As universidades, né, federais, as públicas, elas faz parte do critério delas elas precisam ter elas têm esses dados. Eles podem não estar público, né, ou podem ser difíceis de achar. Eu acho que pergunta para a SEAD, né, procura equipes dentro da sua instituição que podem te dar. Esse seria o caminho formal para você ter uma noção da sua instituição. O caminho informal, mais rápido, prático, você tem o nome dos seus alunos, o e-mail deles, manda um formulário perguntando. Se aquela pessoa não respondeu nem o formulário, você já sabe que ou ele provavelmente não está vendo, ele não está vendo nem e-mail. Mas, por exemplo, se você faz um levantamento do seu público, em qualquer que for a instituição, mandando uma mensagem por e-mail, ou mensagem de WhatsApp, falando, preencha aqui se você tem acesso à internet. Se você teve 50% só de respostas, é sinal que metade delas já respondeu que não, ou que realmente não está atento. Então, é muito difícil fazer levantamento mesmo. Mas as instituições costumam ter esses dados. Voltando, então, à última pergunta que foi feita, é se é possível que as pessoas se sintam mais próximas via tela. Olha, pessoas são complexas, seres humanos são complexos. Eu acho que sim, é possível que algumas pessoas se sintam mais próximas via tela, principalmente aquelas pessoas que já não gostam naturalmente de interagir com pessoas, né? Você deve ter visto vários memes aí nas redes sociais do povo brincando de que, sério, estamos com distanciamento social? Isso para mim eu chamo de vida normal, né? Então, assim, inclusive uma tecnologia social, né? A desculpa esfarrapada para não ir em festas, né? Então, assim, a gente tem isso, muita gente não vai, já tem um distanciamento como padrão, como norma. Mas, brincadeira à parte, não sei se você reparou, eu deixei ligada a legendagem automática da minha apresentação, só não fiz isso com o Meeting, porque o Meet só tem em inglês, mas eu deixei ela ligado porque muitas vezes esse seu aluno presencial é um aluno com necessidades especiais e o professor não sabe o que fazer, mas de repente uma legenda pode ser útil. Você tem uma ferramenta que faz libras automática, tem plugin de libras automática em alguns sistemas que pode ajudar. Então você pode tornar mais próximo algumas pessoas que já estão distantes na sala de aula. Você consegue fazer com que alunos que geralmente têm vergonha de se expor e fazer perguntas, que ele tenha um canal privado, íntimo ali, separado para fazer essas perguntas, que ele não teria coragem de fazer ao vivo. Então, a proximidade, neste caso, ela muitas vezes se dá muito mais por uma questão de forma de interação e contexto do que a mediação, né? Nem todo mundo tem necessidade de abraçar as pessoas, tá? Eu tenho amigos que, para conseguir um abraço dessas pessoas, é uma comoção, né? As pessoas não gostam de toque. Então, é óbvio, você tem, né, quando você faz uma transmissão como essa, se a pessoa está só ouvindo a sua voz, você perde aí mais 60% de todas as dicas que você pode ter. Você não tem gestos, né? Ainda mais a gente com essa cultura de fazer gestos tantos. A gente não tem nenhuma dica facial se você está ouvindo. Então, pode ser. Eu acho que sim, que é possível num curso. Imagina uma aula de idioma, em que a pessoa tem um filtro afetivo gigantesco, né? Filtro afetivo é quando você emocionalmente não consegue aprender um determinado idioma, né? Então imagina você se expor falando em público um idioma que não é seu. Enquanto na tela você pode gravar um áudio e mandar só para o professor sem, né, as pessoas olhando. Então eu acho que existe potencial nas duas, e o híbrido neste caso, uma mescla de presencial com a distância,
seria o mais interessante possível para pegar o que é benéfico das duas modalidades, né? E aí, por falar em benéfico das duas modalidades, a gente pode ir para perguntas sobre, né, sobre o que fazer nas experienciais das engenharias. Olha, engenharia, recentemente eu tive acesso a um material muito legal, mas muito legal, de laboratórios online. Uns laboratórios incríveis de física, de engenharia, tem laboratórios de química que você faz experimentos fantásticos na tela. E isso substitui a mão na massa? Pô, não. Aí eu acho que não. Mas, de novo, depende, né? Como seria esse laboratório? Quais são as coisas desse laboratório? E o que fazer num momento como esse, né? Eu acho que existem vários laboratórios virtuais, tem realidade aumentada, tem muitas ferramentas hoje produzidas no mercado que tentam suprir isso, mas que elas deveriam ter um uso, na minha opinião, aí, né? E eu precisaria ver um pouco mais sobre isso em contextos realmente em que estão sendo utilizados. Mas a impressão que eu tenho é que o ideal seria você usar esses laboratórios virtuais, seja da área que for, sabe? Seja de química, de física, engenharia, matemática. Esses laboratórios virtuais, eles são muito úteis para você fazer o pré-experimento, sabe? Para a pessoa entender o contexto, entender o funcionamento, entender que algumas coisas podem pegar fogo, outras coisas podem quebrar e derrubar um prédio, tal. Eu acho que é interessante você ter essa noção teórica ali, de uma maneira segura, e isso não acho que substitua o vamos fazer na prática, sabe? Eu tinha alguém na minha família que fez gastronomia à distância. Eu adorava as aulas, as lições de casa dela, porque a lição de casa era linda, né? Ela preparava, ela comprava todos os ingredientes, ela tinha que filmar os ingredientes, ela tinha que tirar foto dos ingredientes comprados, os ingredientes preparados no mise en place, durante a realização da receita e depois a montagem e apresentação. Tudo lindo, fantástico, o gosto, isso como é que você avalia no final, né? Como é que você sabe se realmente os temperos estão ali ou não? E aí você fica numa avaliação muito pessoal. E aí, por isso ela é obrigada a convidar pessoas para experimentar e falar, olha, tá bom, não tá essa sua comida aí, né? Por sorte, todas as lições dela foram boas. Todas as lições de casa que eu participei, pelo menos. Mas é para você ver que, assim, o laboratório, a experiência à distância é possível, ele é viável. Algumas coisas de química a pessoa pode fazer em casa, dependendo do que for, né, de física também, mas o laboratório, ele é fundamental. E nessa retomada, o que vai ter que fazer se você puder, despender todo aquele tempo em que as pessoas só ficam no laboratório olhando para o equipamento, mas não mexendo, só entendendo a teoria ou entendendo como mexer nisso. Se você puder fazer isso à distância, com o laboratório virtual, com simuladores, com tudo mais, e a prática ser o vamos ver, vamos botar para ver, vamos ver se isso funciona mesmo, ser uma coisa mais pontual, você consegue reduzir o tempo desses alunos no laboratório e revezar as horas que essas pessoas ficam lá, fazendo um distanciamento social aí no mesmo recurso, na mesma instalação que você tem, né? Talvez seja uma saída. Eu não acho realmente que alguns laboratórios possam ser substituídos pela distância. Eu acho realmente que o casamento dos dois equivale. E aí, eu termino então com qual a minha visão na EAD sobre a educação básica e dar educação básica de fato na educação à distância. Olha, uau! Eu, sinceramente, Paulo, essa cabe naquela caixinha do ver se você consegue responder de verdade. Eu não sei se eu consigo responder de verdade essa pergunta. Eu tô sendo bem honesto. Até molhar a garganta por essa. Porque, basicamente, assim, a minha formação, né, eu sou formado em letras, eu sei de alunos a partir do máximo da quinta série aí, a formação fundamental para mim, né, o ensino fundamental, ele é uma realidade, assim, bem complexa. Eu não sei se isso tudo à distância seria uma boa opção, considerando toda a cultura existente, e o contexto existente, e a forma social que nós vivemos hoje, sabe?
Da mesma forma que você pode falar que ter um ensino domiciliar é melhor do que um ensino presencial, um ensino na escola. Gente, né, você vai fazer uma EAD para esse aluno que está né, para essa criança que está na casa, totalmente à distância. Qual é o suporte da família? Quem é essa família? Essa família dá suporte para esse aluno? Esse aluno vai ter o recurso para isso? Esse aluno já, sabe, para mim, a educação básica, ela tem um pressuposto anterior a aprender a escrever, a aprender matemática, a aprender habilidades e conhecimentos gerais. Ela tem um pressuposto anterior que é como as pessoas vivem em sociedade, interagem com as outras. Como é que você convive com aquilo que é diferente, com aquela pessoa que é diferente da pessoa que está na tua família, sabe? Embora, né, a nossa sociedade tenha matado boa parte disso, juntando, né, em classes sociais ali, você tem uma sala de aula de um colégio que custa aquilo que a gente não ganha, que um professor não ganha em 5 anos, o cara paga num semestre, né? Então, assim, ali você vai ter todo mundo muito parecido, né? Mas a função deveria ser essa. A função da escola deveria ser ensinar habilidades outras que não o conteúdo, né? E aí é uma discussão muito mais sobre qual é a função da educação. Para que serve o processo educacional? Para que serve para que a gente faz educação? Para que existe uma escola? Para que existe uma faculdade? Para que existe isso tudo que a gente faz? Né? É só para formar mão de obra que sabe apertar botão? É para ensinar artes, literaturas e ter pessoas que fazem somente atividades, sabe? Eu perdi até a palavra aqui, porque o fato é que a formação básica ela deveria ser para formar quem vai ocupar, né, esse mundo que a gente vive nas próximas gerações. E essa formação não deveria ser somente apertar botão ou somente viajar na maionese. Você precisa da pluralidade social, você precisa de pessoas com diferentes potências, com diferentes capacidades. Você precisa olhar para essas pessoas e reconhecer que todas elas têm potencialidades, têm competências, têm habilidades. E esse reconhecimento, né, se a pessoa são diferentes habilidades. É a habilidade de interagir, de conviver socialmente, a habilidade de respeitar o próximo, de entender a diferença, é a habilidade de respeitar regras sociais em ambientes públicos, né? Você está numa escola, um ambiente que não é teu, você tem que entender como é que funciona tudo aquilo, como é que funciona a sociedade e como você funciona na sociedade. Então, honestamente, substituir a educação básica inteira por EAD, aí é uma resposta mais ideológica do que empírica. Não, eu acho que a educação básica, ela deveria sim ter muita tecnologia envolvida nela. E, de novo, não tecnologia só igual a essa aqui que a gente está usando para o distanciamento social, toda tecnologia. É aquele exemplo da lanterna, sabe? É você explicar para o cara como é que funciona uma caixa de som, como é que, né, sabe? É você falar, ó, tecnologia, caixa de som, ímã faz caixa de som, você pode montar um som assim e tal, e fazer esse experimento na prática. É você trazer a noção do que existe no mundo para lá e de como é que você interage com as pessoas, né? É você desenvolver as habilidades intrapessoais das pessoas, interpessoais das pessoas, sabe? No mundo em que as pessoas, não sei, parece que esqueceram o propósito da educação em vários contextos. Então, é realmente muito difícil responder essa. Eu não respondi, eu só te enrolei, como você pode perceber, porque eu não tenho resposta. Eu não tenho uma resposta pautada em estudos, eu não tenho uma resposta pautada em livros, eu tenho uma opinião, né? Eu acho que são coisas muito distintas. Mas é isso. Paulo, eu acho que eu posso fechar assim. Aqui, certo? É isso, pessoal. Nós não temos mais nenhuma questão colocada, né? Nós temos algumas observações, alguns comentários muito pertinentes e agradecemos mais uma vez a participação de vocês assistindo, né? E participando também via chat, interagindo com a gente, fazendo as questões, colocando algumas pulguinhas atrás da orelha do Mário. Nossa também, mas a gente coloca na do Mário, que é quem está na linha de frente hoje.
Mais uma vez, quero agradecer a presença do Mário Alves, que esteve conosco aí essa tarde, que nos trouxe alguns pontos de vista muito interessantes, muito bacanas. Quem tiver mais interesse, se tiver alguma questão, manda para a gente encaminha para ele novamente, né? Se ele não tiver nenhum tipo de opinião contrária, nós podemos também compartilhar esse PowerPoint que ele preparou para a nossa apresentação de hoje. Então, também poderemos encaminhar para vocês, caso vocês tenham interesse. Reforçamos o convite para a semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, para a live sobre videoaulas e transmissão ao vivo com o Ian Mazeu. Muito obrigado pela presença e desejamos a todos, então, uma ótima tarde e um ótimo começo de final de semana aí, ainda que tenhamos bastante coisa para fazer antes de realmente dar uma relaxada. E, Paulo, eu que agradeço pelo convite e agradeço a paciência de todos aí em assistir a essa transmissão. Agradeço muito realmente a presença e trabalhar mesmo à distância, mesmo que tão brevemente com vocês aí, Paulo, para mim é sempre um prazer enorme. E, então, muito obrigado a todos e até uma próxima. Valeu, pessoal. Até mais.